Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. Flamengo e Palmeiras, rolou um empate em 1-1. A diferença do Fluminense para o Palmeiras, líder da competição, que era de 10 pontos, caiu para 8. E o Fluminense na próxima rodada tem o confronto direto com o Palmeiras, vencendo o Palmeiras, a diferença cai para 5. Aí a gente entra de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente tem que acreditar sempre. Já que o Palmeiras empatou, perdeu 2 pontinhos, a gente ganhou nossa última partida, que foi contra o Curitiba, muito bem, por 5-2. Agora vamos para cima do Palmeiras e vamos ganhar os pontos deles. É assim que a gente entra na briga pelo campeonato. Belezinha? Agora vamos lá, vamos falar do Michel Araújo. Eu quero falar do Michel Araújo, que enfim teve uma oportunidade, precisou a arquibancada cantar, pediu o nome dele para ele entrar em campo. Ele até falou depois da partida que ele entrou graças aos pedidos dos torcedores. Enfim, a gente tem a certeza de que temos uma opção interessante no banco de reservas. Por isso o título desse vídeo fala sobre a força do banco de reservas. É muito necessário. Quando a gente vê o Palmeiras com bons reservas, vê o Flamengo com um bom time reserva, a gente tinha essa expectativa para o Fluminense entrar de vez na luta pelo título e era necessário que o Fluminense tivesse um banco de reservas para brigar entre eles, aí, com eles ali, um nível, pelo menos chegar próximo disso. E o Michel Araújo voltou da Arábia para isso, o Alan foi contratado para isso, para ser uma alternativa ao Germancano, e o Marrone também. E a gente fica muito satisfeito quando a gente vê o Michel Araújo entrar em 2 toques, fazer 2 assistências para o gol do William Bigode. O Michel Araújo vai ser muito importante daqui para frente. Pronto, abriu a porta, não tem mais como o Fernando Diniz não colocá-lo em campo. Ele, a partir desse jogo, se torna uma opção constante nos próximos jogos. Assim eu espero. E é importante quando a gente vê um Arias cansado, quando a gente vê o Matheus Martins também muito desgastado, tendo que sair no decorrer da partida, mesmo tendo 18 anos de idade. E é interessante você ter uma opção no banco de reserva ofensiva que não seja somente o Marrone, que também não entrou mal no jogo. A gente espera também que o Marrone tenha o seu crescimento. E sem falar do William Bigode, que enfim foi bem escalado. Acho que o maior erro do Abel Braga e do Fernando Diniz é colocar o William Bigode aberto pelo lado do campo. Uma coisa que o William Bigode não tem é velocidade, pelo menos principalmente pela idade que ele tem. Então não é um jogador para jogar pelos lados do campo, é um jogador para ser falso 9. Já que a gente está com esse problema com o Alan, que está com essa contusão na panturrilha, que criou uma fibrose, e ele está demorando para se recuperar, está indo ainda para a parte física para depois ir para o campo, o William Bigode é uma ótima opção ali como um falso 9. Ele provou nesse jogo contra o Curitiba que a melhor opção é dele por ali. Ainda mais que a gente tem o Germancano aí, com desgaste físico, tendo que jogar todos os jogos, e a gente sem poder poupar. Poupou o Cano, meu amigo, a coisa não pode, acaba não indo bem. E pelos lados do campo, o Michel Araújo é uma alternativa muito interessante. Ele é um jogador de velocidade e de qualidade, pedido pela torcida, mas finalmente eu acho que a porteira abriu e nós temos um banco para ser utilizado. Pode ser com o Marrone, pode ser com o William Bigode, agora principalmente com o Michel Araújo, e que os garotos também comecem a ganhar oportunidade, porque o Fluminense vai precisar. Começamos aí o segundo turno, lá para o meio do segundo turno a coisa começa a ferver. Quarta-feira já tem Corinthians pela Copa do Brasil, é mais um jogo de intensidade alta, muito perigoso, em que todos têm que estar muito bem fisicamente. Depois tem Palmeiras na próxima rodada, e esses jogadores que entraram bem nesse jogo contra o Curitiba serão importantíssimos daqui em diante. Muito feliz com a entrada deles e eu estou muito satisfeito. Espero que o banco de reservas ganhe mais fôlego e anime cada vez mais o torcedor nas próximas partidas. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o próximo jogo do Fluminense contra o Corinthians na Copa do Brasil. Mais de 40 mil ingressos vendidos, setor leste, superior e inferior esgotados, e setor sul também. Está tendo problemas, né? Os setores agora de venda de ingressos são lojas do Fluminense, Maracanã. Dizem que no Maracanã está mais tranquilo, mas lojas em shoppings está tudo lotado, muitas filas, por causa da norma da PM, do Ministério Público, de você ter um ingresso físico para facilitar a entrada, para ter um maior controle.
Eu só lamento uma coisa, o torcedor depois, no ano de 2022, tem que passar por isso, né? Isso me lembra muito bem anos 80, anos 90, que as pessoas dormiam em filas para assistir jogos do Fluminense. Eu também já fiz muito isso, de dormir em fila para poder comprar um ingresso físico. Depois veio a modernidade de você botar o seu ingresso num cartão de sócio e apenas passar na catraca. Mas eles não querem modernidade, eles querem complicar as coisas. A gente volta à idade da pedra, que é pegar ingresso. E tá mulheres, crianças, todo mundo na fila para pegar o ingresso físico. É uma pena, mas graças a Deus a torcida do Fluminense comprou o barulho, tá na fila, tá pegando o seu ingresso físico e já são mais de 40 mil tricolores para esse jogo decisivo na Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, muito boa a participação aí da torcida do Fluminense, mesmo com mais essa dificuldade imposta ao nosso torcedor. Espero que essa situação para comprar um ingresso, que é um benefício do sócio, também não diminua a força daqueles que ainda não são em serem sócios do Fluminense, porque isso é um grande benefício. Outra coisa importante que eu já falei em uns vídeos anteriores sobre a situação do João Pedro no Newcastle, né? Entre João Pedro e Newcastle. Ele que é jogador do Watford, foi vendido pelo Fluminense na época do Pedro Abad. Depois o Mário fez uma composição ali com o Watford, uma outra negociação, porque os valores foram muito baixos na venda desse jogador na época, e o Fluminense conseguiu um benefício maior no caso de uma revenda. O que acontece é que o Newcastle insiste na contratação do João Pedro. Quer porque quer levar esse jogador, já fez uma oferta, agora aumentou a aposta para levar o jogador para o Newcastle. Então a situação é o seguinte, o Fluminense pode lucrar em cerca de 10 milhões de reais, o Fluminense pode lucrar com a venda desse jogador. Por quê? O Newcastle ofereceu 25 milhões de libras esterlinas, cerca de 153 milhões de reais, mais bônus por objetivos alcançados por esse jogador de 20 anos, que é o João Pedro. Flu tem direito a 10% do mais-valia, que vem a ser o mais-valia dessa venda. É o seguinte, diferença entre o valor que foi vendido ao Watford, na venda do Fluminense para o clube inglês, e o que eles receberão na revenda, no caso, para o Newcastle. O Fluminense vai pegar 10% desse valor e está na casa aí de 10 milhões de reais. A gente fica na torcida, na expectativa que essa revenda aconteça e o Fluminense possa lucrar uma grana aí com o João Pedro. Então a situação é essa. Michel Araújo, William Bigode são opções bem interessantes, principalmente o Bigode na função de falso 9. E 40 mil ingressos já vendidos para o grande clássico na Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida, jogo importantíssimo para, meu amigo, fazer um bom resultado no jogo da ida, para no jogo da volta não sofrer lá em Itaquera, porque a coisa é complicada. E o Fluminense, para fechar, 10 milhões na conta, caso venda o Watford, venda para o Newcastle, o nosso querido João Pedro. Deixa o like, se inscreva no canal, muito obrigado pela presença de vocês, estamos juntos, e quarta-feira vamos estar lá no Maracanã, firme e forte, para torcer aí para o nosso tricolor na Copa do Brasil, eu, André e o pé quente do Sansão. Vocês sabem que quando eu levo o Sansão, as coisas sempre dão certo. Então, se você está em dúvida de ir para o Maracanã, vá, porque o Tricolada estará lá. E quando o Tricolada está lá, meu Deus, coisa boa acontece. Deixa o like, se inscreva no canal, tamo juntos. Fui!